Bom, antes da gente continuar a série, é o terceiro domingo que nós falamos dos atributos de Deus. O que é atributo? É uma qualidade. É uma qualidade que se transforma em um substantivo. Interessante isso, não? Você precisa pensar e conhecer quem Deus é e o que Ele faz e quais são as qualidades que Ele tem. E por isso é muito importante. Porque assim, se você quer crescer em intimidade com alguém, você precisa conhecer essa pessoa, é ou não é? Eu lembro quando eu entrei no reino, meus valores foram transformados, foi me apresentado a Cristo, e eu comecei a ter intimidade com Ele, e entender que os valores cristãos eram os valores que eu queria ter, porque eu aprendi, eu me relacionava com um ser que tinha tantos atributos, tantos valores, e que estavam me afetando no bom sentido, me transformando. E quando você entra no reino e você começa a conhecer pessoas, e começa a conhecer as irmãs. E eu conheci algumas irmãs, mas em especial eu conheci a Denise. Então, se você é um irmão que tem interesse em uma irmã, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Preciso colher informações, as qualidades, né? Quais são as qualidades da Denise? E aí você pergunta para a amiga que conhece melhor, você pergunta lá para o líder, né? Oh, como que é a Denise? E você vai colhendo informações. E aí você vai começando a analisar e fala, poxa, tem qualidades aqui que me atraem. Só que eu não vou viver de informações. O que você tem que fazer? Vou lá conferir, né? Ela é tudo isso? Ela tem essas qualidades? Então eu comecei a perguntar para a Denise. Eu não perguntei se ela cozinhava bem. Aliás, que é uma pessoa que cozinha bem neste mundo é minha esposa. Não é à toa que eu estou com esse porte físico de atleta, tanquinho, né? Aquele tanque. Denise cozinha muito bem, mas é interessante que Denise, antes da gente namorar e casar, ela não cozinhava para mim. Então esse não era um atributo que faria que eu me apaixonasse por ela. Mas eu, conversando com a Denise e criando intimidade, eu percebi que o amor que ela tinha por Deus era sólido. Então essa mulher tem um relacionamento com Deus. Porque assim, quando você está no mundo, você não procura esse tipo de qualidade. Você é rápido, né? A paixão é assim, do jeito que ela vem, ela vai. Você acha a pessoa bonita, legal, você não está nem aí, porque existe algo te dominando, né? Uma paixão queimando no seu peito, e você não controla isso, parece, né? Só que do mesmo jeito que vem, ela vai. É igual uma fogueira, né? Você põe fogo e o negócio cresce, mas você não consegue alimentar a fogueira o resto da sua vida. Aí ela vai dar aquela diminuída, né? Então a paixão, ela vem e vai, e você não se preocupa muito em ser íntimo. Mas quando você quer ser íntimo de alguém, você sabe que só paixão não dá. Você tem que conhecer, você tem que, né, amar profundamente. E aí eu fui conhecendo a Denise, e eu vi alguns atributos nela, que eu falei, o pessoal estava certo. Então isso me deu segurança de dar o outro passo. Então assim, por que é importante conhecer os atributos de alguém que você vai se relacionar? Porque quando você vai estar com uma pessoa assim, você vai criar o quê? Uma aliança. Não é um contrato, né? Ó, se você me der isso, eu te dou aquilo. Porque se você vai nessa de contrato, você vai dançar. Mas uma aliança é o que nosso Deus quer fazer conosco. Então é importante você conhecer com quem você vai fazer uma aliança. E Deus, Ele poderia usar, né? E o tema de hoje é supremacia. Ele poderia usar só isso, falar, olha, eu que mando aqui, você fica quieto. Mas Deus, Ele se revela na história para nós. Ele entra no tempo, um Deus que é atemporal, Ele entra no tempo para se relacionar conosco. E Ele revela os atributos, não só pela natureza, mas também por sua palavra. E esse é o convite, para que você crie intimidade, para que você possa confiar em Deus. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Como eu iria confiar na Denise e a Denise em mim, se não houvesse intimidade? Se eu não posso sentir segurança? Porque assim, quando você está namorando, tudo é maravilhoso, não é? Que cavalheiro, que dama, nossa, que servidão.
Nossa, que educação. Nossa, que paciência. Mas depois que casa, meu amigo, aí que você vai conhecer os atributos. E é por isso que no reino de Deus eu valorizo tanto, porque a gente sabe que no mundo assim as pessoas gostam de um test drive. Eu vou morar junto, eu vou ter relações e ver se é isso mesmo, se é uma química corporal. E aí, engraçado, né, que cada vez mais divórcios, as pessoas fazem cada vez mais isso e cada vez mais se separam. Porque não querem ser íntimos, não querem conhecer o outro, gastar tempo, né, verificar, isso leva um certo tempo. E esse é o segredo de casamentos duradouros, quando você conhece os atributos. Então, pensando sobre nosso Deus, não adianta você ter um monte de informação de quem é Deus. Não adianta você ter um monte de informação sobre quem é Jesus, se não há intimidade, se não há conhecimento. Como que você vai confiar nesse Deus? Como que você vai falar, nossa, que Deus maravilhoso? Como que você vai falar assim, vem Jesus? Nós não cantamos aqui, vem Jesus. Aí Jesus pode falar assim, vem você. Não é? A gente tem essa coisa assim, eu vou estar sentadinho aqui, vai vir Jesus. Ô filhinho, e se você morrer? Pode ser um chamado para ir para Ele. Quem não quer encontrar com Cristo, né? Todo mundo, mas ninguém quer morrer. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, como Paulo fala, né? Morte é lucro. Esse é um assunto que as pessoas não querem pensar muito. Mas olha, nós precisamos sair da nossa paixão e entrar no amor. Por que eu estou falando isso? Talvez você goste do cristianismo, você goste de Deus, você goste de Jesus, você até sinta paixão quando você canta, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, aquelas músicas românticas, né? Parece que o autor fez para mim. Eu ficava lá no sofá escutando horas e horas de música, me emocionava, passou. Então existe isso em nós, né? Algo que explode. E pode acontecer isso com nossa relação com Deus. Você vem na igreja, você ouve um louvor maravilhoso, você se emociona, mas você ainda não cria intimidade. E é por isso que nós aqui na igreja estamos estudando sobre os atributos de Deus. Eu espero que você esteja valorizando isso, porque custa, é tão difícil. Eu vou te falar, quando você vai falar dos atributos de Deus, é tanta coisa que eu não sei se você percebeu que as pregações estão bem longas, né? Vou até tomar cuidado aqui, porque é tanta coisa e ainda a gente não consegue raspar a superfície de quem é Deus. Então cabe a você que quer se relacionar, pegar essas informações, deixa eu pensar mais sobre esse atributo. E nós estamos em uma época, irmãos, que nós precisamos confiar em Deus, é ou não é? Sempre, todas as épocas nós temos que confiar em Deus, mas essa época em especial, a nossa confiança precisa crescer. Está todo mundo aí, né, falando das vacinas, né? Eu fui vacinado. Aí o pessoal pergunta, qual foi a sua vacina? A Janssen, dose única. Né? Parece que... quem não quer uma vacina só? Eu já passei pelos 15 dias, então supostamente eu já estou imunizado. Eu vou beijar todo mundo hoje, abraçar. Não, eu estou brincando, que eu sei que você fica imunizado, mas não esterilizado, né? E aí depois se pergunta o pessoal da área médica, que eles vão explicar melhor. Devemos tomar os cuidados ainda. Mas o que eu queria falar? O pessoal fica querendo, né, escolher as vacinas. E um dia eu estava lá com Deus, eu estava pensando, Deus, será que essa vacina é confiável mesmo? Aí eu lembrei que a gente tem estudado, porque assim, a gente tem falado com você, mas a gente já tem estudado antes sobre soberania de Deus, né? Os que vão pregar. Eu falei, Deus, o Senhor é soberano, não é? Então me convence. Aí eu já senti que Deus me convenceu. Então eu falei, Deus, agora o Senhor escolhe para mim a vacina, porque o Senhor sabe como eu sou, o Senhor me fez, o Senhor sabe meu organismo, o Senhor sabe qual é que vai me fazer bem ou mal, qual que eu vou reagir. E aí eu fui na confiança. Bom, Deus vai escolher. Aí um dia um irmão me liga, está vacinando a nossa idade. Eu não sei se eu fico feliz, porque os mais velhinhos, né? Sei por que chegou esse conhecimento, né? De que, bom, eu vou fazer 49 anos, estou beirando aos 50. Chegou, aí esse irmão falou, está vacinando. Aí eu fui lá no posto,
tinha fechado. E aí eu perguntei, irmão, quanto tempo você demorou? 3 horas. Eu falei, nossa, eu não quero isso não, eu quero chegar lá e pai, pum. Fui no posto lá da minha casa, aí no outro dia, 10 pessoas na minha frente, 20 minutos, entrei na fila, na confiança, Deus já escolheu, a hora que eu vou, eles não falam qual é, né? Eu também não vou perguntar, eu vou lá e a hora que ele aplicou assim, Janssen dose única, eu falei, nossa. E aí eu tenho um grupo lá de amigos do colegial, né, que a gente se encontrou aí pelo WhatsApp. Quando eu coloquei lá, eu senti, sinceramente, eu senti uma inveja do povo. Fala, fui vacinado hoje, Janssen, dose única. Aquele silêncio, né? Mas Deus escolheu. Então, assim, até em coisas comuns, né, que o povo, você quer ser vacinado? Pede para Deus escolher para você, que Ele vai escolher a melhor. Porque Ele está no controle de tudo. Bom, indo um pouco mais profundo, isso aí é para te motivar. Para de querer escolher e deixa Deus escolher para você, que Ele sabe. Então, irmãos, assim, por que, né, amigos, irmãos, pessoal de casa, por que a gente precisa estudar sobre os atributos de Deus? Queria falar para você que em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, a nossa visão sobre Deus, ela é afetada. Você já não consegue ter a visão de quem realmente é Deus. A intimidade com Deus, ela foi o quê? Ela foi uma ruptura. Tanto é que quando Deus fazia aquele passeio sempre para ver lá como é que estava o homem, a mulher e a criação no geral, é a primeira vez que Adão e Eva eles se escondem. Aquela intimidade com Deus foi quebrada ao ponto de eu me esconder. Ele fala assim, nossa, eu estou nu e eu não tenho intimidade com você. Foi quebrada e eles se escondem. E aí Deus toma iniciativa. O que está acontecendo? E aí você conhece a história. Também em 1 Coríntios 2, de 13 a 14, o que Paulo fala? Ele vai falar assim, olha, a mente humana, o homem natural, ele não consegue conhecer a Deus. Ele não consegue discernir as coisas espirituais. Você precisa do Espírito Santo para discernir quem é Deus. Então, quando nós nos propomos a estudar a Bíblia, nós estamos nos submetendo para que o Espírito de Deus nos ensine quem é Deus. Porque a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito. Eu queria encorajar você que é cristão há muito tempo, você que está estudando a Bíblia, ou você que nunca estudou, a única maneira de você conhecer a Deus, não é das informações que as pessoas falam, é do que o Espírito Santo revelou pelas Escrituras. Claro, existe uma revelação natural, a natureza, você, né, percebe que algo preparou tudo aquilo, mas a maneira que você vai construir intimidade com Deus é por meio do que o Espírito nos revelou. Então a sua mente, você não vai conseguir. Qual que é o grande conflito dessa geração? Eles querem tudo, eles querem conhecer, eles querem as respostas de uma maneira carnal. Então Deus não vai se revelar a uma mente carnal. Por isso que, pai, você precisa expor ao seu filho as Escrituras. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revelou esse livro a nós. Então você causa um prejuízo enorme à sua família quando você não assume esse papel. Um papel que Deus te deu. De explicar à sua família, de explicar aos seus filhos quem é Deus. E você vai ter as suas limitações, mas lembra, a palavra de Deus tem as respostas. E o Espírito vai começar um trabalho aí. E é por isso que nós precisamos ter essa convicção de quem é Deus e conhecer os seus atributos. A queda afetou, a intimidade foi rompida. E é incrível que desde então Deus vem trabalhando para restaurar essa comunhão. Abre comigo lá em Atos 3, antes da gente entrar na questão dos atributos. Atos 3, 19 a 21. Pedro falando. Pedro foi um homem que foi afetado. Ele foi transformado por conhecer intimamente a Jesus e a Deus. Então em Atos 3, 19 a 21, diz o seguinte: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então Deus, em sua soberania, em sua supremacia, decretou que todas as coisas serão o quê? Restauradas. Presta atenção, não é uma hipótese, é uma afirmação, é um decreto. E como que todas as coisas serão restauradas? Por meio de quem? Por meio de quem? De Jesus. A Bíblia fala que Cristo está no céu, esperando o tempo ideal, e quando Ele voltar, tudo será restaurado. Maranata, vem Jesus, é o que nós cantamos. O que nós cantamos aqui é isso. A história está acontecendo, Deus está trabalhando em nosso meio, e um dia X está marcado, só o Pai sabe, e Jesus voltará e restaurará todas as coisas. O plano de Deus não falhou. Jesus não é plano B, Jesus faz parte desde a eternidade. Então isso, quando eu conheço a esse Deus, eu passo a descansar. Quando esse Deus fala, os seus pecados foram cancelados, tudo será restaurado. Isso alivia a minha dor, a minha peregrinação durante esse tempo que estamos aqui. E isso me ajuda a não viver desesperado, não depender da política, não depender da economia, porque eu sei que no final de tudo, o final é feliz. Nós cristãos sabemos o final. Nós já temos o spoiler de Deus. Ele fala, tudo será restaurado. Então em momentos como esse que nós temos vivido, onde há tanta insegurança, onde as pessoas estão desesperadas, onde parece que tudo está balançando, nós temos um Deus que reina soberano, supremo, e que afirma, tudo será restaurado. Por isso meu filho veio, por isso seus pecados foram cancelados. Puxa, que notícia! Nós deveríamos sair daqui extremamente encorajados. Nós deveríamos sair gritando, Maranata, vem Jesus, porque a coisa é maravilhosa quando Ele voltar. E como perde aquele que não conhece isso? Por isso é o nosso apelo, estuda as Escrituras. Por isso é o nosso apelo, pai, mãe, o seu maior trabalho é apresentar as Escrituras a seu filho, porque o dia da restauração chegará, assim como o dia da condenação chegará. O julgamento não foi suspenso. Em Atos 4, 11, um pouquinho à frente, Pedro continua falando. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, e não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Uau! Não, Pedro, por isso que eu falo, irmãos, por isso que o nosso empenho em que você conheça os atributos de Deus. Pedro está falando, não há salvação fora de Jesus. A fé cristã, a gente fala muito sobre acolher, né? É uma fé que chama a todos, mas é uma fé exclusiva. Olha, budistas não serão salvos. Qualquer um que confie, ateus não serão salvos porque são bons. Espíritas não serão salvos porque são bons ou porque fazem boas obras. Qualquer outro que não tenha Jesus como Salvador não será salvo. Amém? Amém, que assim seja, mas é difícil. E Pedro está falando, olha, é bom você conhecer a Deus, porque o Filho dele é o único que salva. Então quando você começa a se adaptar ao mundo, a achar que não, no final, você esquece dessas afirmações. E olha, por isso que é importante conhecer os atributos de Deus, porque Deus não muda. Isso é o chamado para que você conheça esse Deus, o único capaz de salvar, o que conhece o passado, o presente e o futuro. Nossa vida está em suas mãos.
lá em Êxodo, vou dar um tempinho para você, lá no começo das Escrituras, Êxodo capítulo 3. E eu quero falar um pouco, antes da gente entrar no tema de hoje, que é só a introdução, da importância de ter intimidade com Deus, da importância de conhecer. Por isso que nós estamos falando dos seus atributos. Êxodo 3, versículo 13. Posso ler? Estão lá? Então vamos lá. E vocês conhecem, né? Acho que a maioria conhece. Moisés está naquele dilema. Ele foge para o Egito, e mais tarde ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro Deus o chama: volta para o Egito e liberta meu povo. Então esse é o dilema. Aí Moisés pergunta lá no versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: os deuses dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Moisés pergunta: bom, quem é você? O que eu direi? No nome de quem eu vou chamar o povo a fazer um movimento enorme, a sair da escravidão, a largar tudo e ir para o deserto, para uma terra prometida? O que Deus falou? Eu vou dizer: ô Moisés, senta aí, eu vou te explicar. Bom, na eternidade, olha só, Deus não ficou explicando todas as coisas, Ele não falou dos dinossauros, Ele não explicou. E às vezes a gente olha as Escrituras como um livro de ciência, e ela não é. A Escritura não é um livro de ciência. A Escritura é uma boa notícia. Então é um querigma, né? Uma boa notícia. Então Deus chega para Moisés em sua soberania, supremacia, e fala que eu sou o que sou. O que é isso, irmãos? É um convite a ter uma intimidade com Deus. Vocês vão ter que me conhecer, porque eu sei quem eu sou. E essa é uma coisa interessante. Você crendo ou não nos atributos de Deus, não muda quem é Deus. Deus é Deus com seus atributos, queira você creia, queira você não. O único afetado com essa crença será você, para o bem ou para o mal. Mas Deus não muda. Ele fala: Moisés, eu sou o que sou. Venha me conhecer e fale para o povo de Israel. Vocês vão me conhecer. E essa é a história do povo de Israel. Conhecendo a Deus, e Deus ensinando, disciplinando, dando saída, e eles se rebelando, e até chegar em Jesus. Essa é a nossa história. Esse convite que começou lá, né, com Moisés, é um convite para nós também somos inseridos nisso aqui. E olha o que acontece com Moisés. Agora você vai lá para Hebreus capítulo 11, versículo 24, quase lá no outro oposto da Bíblia, Hebreus 11, 24. Olha o que acontece. O que falam de Moisés, o que falam da fé de Moisés, da intimidade de Moisés com Deus. Hebreus 11, 24 a 27. Fala assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eu pergunto: Moisés cresceu em sua intimidade com Deus? Aquele homem, e quando você estuda o chamado de Moisés, ele dá desculpas, ele fala: ah, Deus, eu não sei falar, chama outro. Não, o povo não dá muita moral para mim, eu já tentei, eu me lasquei. Esse negócio aí de proclamar teu nome, de ser líder, está com nada, eu prefiro aqui minha vidinha. Deus fala: ó, eu sou, estou mandando e vai. Ele não perguntou: ô Moisés, o que você quer fazer? O que o seu coração quer decidir?
E Moisés vai lá e ele é transformado, porque cada passo que ele dá na direção de Deus, ele vai conhecendo seus atributos, e ele vai vendo as coisas acontecerem, ao ponto dele decidir: eu prefiro passar vergonha, eu prefiro ser pobre, eu prefiro não ter o que o mundo oferece, porque a minha recompensa está com Deus, e é maior. Como ele chegou a essa conclusão? Porque não foi uma mente carnal, foi uma mente que discerniu as coisas que Deus trouxe para ele. Sabe, quando alguém está conflitando: eu sigo a Deus ou não sigo, eu vou seguir as Escrituras ou não, é porque você não entende do que nós estamos falando, você ainda não entende o que o Espírito está te revelando, porque é algo muito maior. Irmão, nós podemos morrer daqui a um segundo. Daqui a um segundo pode acontecer algo que você não sabe. Um dia a gente estava lá marcando lá na academia, você tem que marcar, né? Falei, vamos marcar aqui tal dia. Aí a Danise falou assim: não marca tudo não, você não sabe o que vai acontecer. E eu, marquei, né? Normal, a rotina. Aí um dia eu estou lá, tem um móvel lá na casa da minha sogra, falei, deixa comigo. A hora que eu fui, erguei assim, eu rompi o tendão do músculo. Balbal, academia, foi para o espaço. Eu pensei, bem que a Denise falou. Ô boquinha. Mas eu pensei, gente, olha só, a gente faz plano e Deus muda qualquer... Nós somos tão frágeis que as coisas mudam. E eu queria chamar você a fazer um exercício de que tudo que acontece na sua vida, você começa a pensar, qual é o plano de Deus para isso? Eu estou pensando, qual é o plano de Deus de ter rompido o tendão do braço? Tem algum plano, talvez me ensinar, me disciplinar, tem algum plano. Mas eu quero ser como Moisés, que, esse mundo não tem nada tão maior quanto Deus pode me oferecer. E isso, irmão, nos liberta. Sabe, o Eduardo falou aqui sobre dívidas, sobre cobiças. A gente está tão assim atrelado a esse mundo, que nós estamos correndo atrás de coisas, porque nós ainda estamos escravizados por esse mundo. Precisamos de libertação. E essa libertação, ela vai vir quando você conheça melhor os atributos de Deus. Quando você olhe para Deus e fala, puxa, o que Deus tem para mim é melhor que o mundo me oferece. Não foi a conclusão de Moisés? Isso é tão importante. Aí eu pergunto para você, o quanto o conhecimento de Deus te afeta hoje? Quando você olha para Deus, a Escritura, aquilo muda você ou não? O quanto eu sou te afeta hoje? Quem é o eu sou para você? Se eu perguntasse para você hoje, que fala, eu sou um cristão, quem é Deus para você? Me fala. Quem é? E isso é uma resposta importantíssima, porque se você não sabe quem é Deus, como que você vai acessar todas essas promessas? Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Você entregaria o seu filho para alguém que fala, não, dá seu filho aqui que eu cuido dele? Você faria isso? Gente, nós como seres humanos, se nós vamos dar algo valioso a alguém, a gente procura saber quem é. E como você vai se relacionar com Deus se você não sabe quem é? Quem é o eu sou para você? Então, dito isso, dado toda essa introdução, eu queria falar sobre a supremacia de Deus. Vamos em Salmo 115. Queria despertar você sobre a importância dos estudos sobre os atributos de Deus. Para que você desenvolva, para que você anote, para que você continue refazendo, sendo profundo nos ensinamentos. Salmo 115, versículo de 1 a 3. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha que incrível. Talvez alguns que não creem no Deus que nós cremos, está perguntando, em uma situação como essa, cadê o seu Deus? Onde ele está? Porque ele não vem e dá um chute no traseiro do coronavírus. Tantas perguntas, né? E aí o que o povo de Deus responde?
Ah, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. Porque se você não conhece Deus, você vai se questionar sobre isso. Mas o povo de Deus responde o quê? Ele está no céu. E Ele faz o que Ele quer. Tudo tem um propósito. E uma das afirmações que Ele está no céu esperando o tempo certo para quê? Para restaurar todas as coisas. Você vê a importância de saber que Deus é supremo? Que a supremacia de Deus está, e é um atributo, está em ação. Eu queria muito que você entendesse isso. Eu queria muito que você que está estudando a Bíblia, morrendo de medo, achando que vai perder coisa, eu pergunto, você vai perder o que comparado com esse Deus? E queria que você despertasse, porque nós temos um Deus que é supremo e faz o que lhe agrada. Ele não é manipulável. Não é, se você acha que é assim, ó Deus, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de mentir, eu vou ser honesto, eu vou fazer tudo aquilo, e em troca você me dá isso. Você acha que Deus precisa da sua honestidade? Seja honesto para o seu bem, que quem não é honesto vai dançar. Para de fumar, porque senão seu pulmão vai se arrebentar. Larga a imoralidade, porque você vai ter muitos problemas. O que Deus está falando, me conheça, eu faço o que eu quero, eu sou supremo. Irmãos, a nossa reverência a Deus tem que ser transformada. Ele dá aquele tempo para você conhecer, porque Ele sabe, humanamente a gente não consegue enxergar Deus assim, mas conforme a gente vai se aproximando, o Espírito vai se revelando cada vez mais a nós. E aí Ele chama, agora você preste a reverência. Irmão, nós vamos ser reverentes também, porque Deus faz o que Ele quer. A sua vida está na mão dEle. Abre lá em Crônicas para você entender. Crônicas 29, de 11 a 13. Já estamos indo para o final. Então, se liga aí, eu estou vendo alguns estão sonolentos. Não vou gritar aqui para te acordar. Eu sei que você teve um dia cansativo, mas anota. Olha, nós estamos num ambiente bom, né? Você senta. Dos macetes de anotar é você manter o seu cérebro ativo, porque você vai, né, dar uma relaxada aí. Então, atento, você não deixou a sua casa, você não está aqui conosco para dormir numa cadeira, é ou não é? Então, vai lá, se esforça, se empenha, para que você conheça, porque os nossos pensamentos vão assim, ó. Nós somos tão frágeis. Olha só, você saiu da sua casa, acordou cedo, pôs uma roupa legal, passou perfume, espero que tenha tomado banho, se maquiou, as irmãs aí super lindas e tal, para chegar a dormir numa cadeira, por favor. Não é sábio isso. Vamos lá, 1 Crônicas 29, 11 a 13, fala assim: Tu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Olha que a Escritura fala. Essas pessoas não descobriram isso do nada, irmãos, foi intimidade. Deus, tudo é seu. Sabe o seu cachorrinho bonitinho, fofinho? É de Deus. Sabe o seu filhinho, sua filhinha que você ama, que você rasga o coração por ele? É de Deus. Seu trabalho, sua força, seu cabelo é de Deus. Ele tira a hora que Ele quiser. Tem tirado algo. Eu estou numa luta com Deus. Deus devolve uns aí. Aí Deus fala, usa tal coisa que vai aparecer. Obrigado, Deus. Mas é uma luta. Tudo. A pessoa que você mais ama nesse mundo é de Deus. E Ele pode tirar, Ele pode fortalecer, Ele pode humilhar. Porque Ele é Deus. Olha só, irmãos, que Deus que nós temos. Ele é supremo, Ele decide. E o povo de Israel estava lá, Tu és Senhor, toda a grandeza, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira. Sabe, um momento assim do Evangelho que me enche o coração e que mostra isso, é quando Pilatos está com Jesus.
e fala: você sabia que eu tenho o poder para te soltar? Qual é a resposta de Jesus para Pilatos? A autoridade que você tem foi meu Pai que te deu. E Jesus se submete a Deus e não a Pilatos, irmãos, porque Jesus tinha intimidade com Deus, ele era Deus. Então, não adianta você falar que você tem intimidade com Deus, se você está totalmente à deriva neste mundo. As coisas estão boas, as coisas estão ruins, e você não enxerga um Deus controlando a história e transformando sua vida. Deus não deu corda no mundo e fala: se vira aí, tomara que dê certo. É um Deus que se interessa, é um Deus que faz parte da nossa vida. Tudo é dele, ele está acima de tudo. Toda a honra vem dele, toda a grandeza vem dele. É ele que dá força, é ele que derruba, é ele que levanta. É Deus. Como você perde de não conhecer nesse Deus? Porque tudo vem dele. É muito importante ter essa expectativa e perspectiva, porque fica difícil perseverar sem entender o Deus que nós temos. Olha, eu vou falar algumas coisas que ele fez, você depois pode acompanhar aqui. Ele abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14. Aí, estamos alinhados. Ele fez a terra engolir rebeldes. Deus manda na terra, abre aí e engole, número 16. Deus parou o sol, Josué 10. Deus ordenou corvos levarem comidas para Elias, até os passarinhos obedecem a Deus, 1 Reis 17. Essa eu gostei. Deus fez ferro flutuar. Você conhece a história? Está em 2 Reis 6, 5. Eu não sei como que acontece lá. Um profeta, o machado dele cai no fundo do lago. Ele fala: nossa, eu peguei emprestado, e agora? Aí Deus orienta o profeta. Ele joga lá um pau, não sei. Aí o metal flutua. Olha que incrível. Deus até nos seres inanimados, Deus tem supremacia. Que incrível. Você pensar, Deus fala: ferro flutua, e o ferro lhe obedece. Olha que incrível. Deus amansou leões, Daniel 6. Deus fez que o fogo não queimasse os escolhidos dele, em Daniel 3. E aí vai. Olha, por isso que eu falo, olha o que o Espírito está revelando sobre os atributos de Deus. Você está pegando, igual o pessoal fala, está pegando a visão? Está entendendo o que Deus quer? Quem Ele é? Então isso tem que nos encher de alegria. Êxodo 34. Êxodo 34, 22. Vamos lá, irmãos, rapidinho para a gente chegar ao final. Êxodo 34, 22 a 24. Eu achei isso aqui incrível. Fala assim: celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações diante de você e ampliarei seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Vou explicar. Olha como Deus é supremo. O povo de Israel é um povo que vivia em guerra, conquistando território. Não era um povo muito bem quisto, As pessoas tinham muita inimizades. Então o exército de Israel vivia assim naquela tensão. Até hoje é assim, Vive naquela tensão. E aí Deus fala: olha, eu quero que todos os homens, que era a força do exército, que eles vão me adorar 3 vezes no ano, todos, ninguém fica para trás. O que você pensa? Deus, espera aí, se vão todos os homens para uma festa, o que vai acontecer com o nosso território? Ele vai estar exposto, e os inimigos vão perceber, eles vão 3 vezes por ano numa festa, ficam só as mulheres, todos os homens, não vai haver resistência, nós vamos detonar. Não era isso? E que Deus falou para o povo de Israel: pode ir, vai tranquilo, porque eu não vou permitir que ninguém cobice a sua terra. Deus estava falando: eu vou dominar, e eles não vão sentir vontade, porque eu sou supremo, eu é que mando aqui. Olha que incrível o nosso Deus. E eu trazendo para os dias de hoje, eu penso: quanto de nós estamos com medo de dar algum passo, achando que algo vai acontecer,
E Deus está falando, deixa de ser bobo. Quem está falando para você fazer isso sou eu. Eu cuido das coisas. Você acha que Deus é bobo? Falando, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, tem razão. Deus está além, irmãos. Por isso que eu falo, nós precisamos ter coragem e termos fé. E não viver como se alguém, se eu fizer isso, e ali? E se eu fizer aquilo, e ali? Aí nós vamos viver como se, meu Deus, estou à deriva. Parece que depende da sorte. Então, irmãos, nós precisamos dar um passo na direção de Deus. E confiar que aqui Ele está cuidando. Não é humanamente que nós vamos ter sucesso nesse mundo. Você confia nisso? Eu achei tão incrível que até a vontade dos ímpios, Deus é supremo. Até na vontade do ímpio, Deus está no comando. Se tem problema lá no seu trabalho, ora para Deus mudar o coração do seu chefe ímpio, né, que você fala. Que seja, ore pelos governantes, porque Deus está no controle e Ele domina o coração. Eu achei isso tão incrível, me encheu de tanta esperança. Só Deus pode prometer isso, porque Ele coordena, e Ele manda, e Ele ordena. Em Efésios, vamos lá agora para Efésios, já estamos chegando no final. Efésios 1, 7 a 14. Está entendendo a importância de conhecer a Deus intimamente? Está entendendo a importância dos atributos de Deus na sua vida? Jovem, você que é cheio das certezas, cheio das paixões, conheça a Deus, porque você não sabe nada. Você é um tolo, como eu também sou. E você pode ser muito sábio, se você conhece a Deus. Eu falo porque eu já fui jovem, tem muito tempo, mas eu já fui. E eu lembro das tolices que eu fiz, achando que eu estava no controle. Achando que nada aconteceria comigo. Busque a Deus, é a melhor coisa que você faz. Efésios capítulo 1, versículo 7. Porque, irmãos, tudo que eu estou falando culmina em Cristo. É Ele que está, pelo plano de Deus, no comando de todas as coisas. Ele é o Supremo. É nele que vai converger todas as coisas. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Jesus é supremo, tudo vai convergir nele, e tudo é para a glória de Deus. É Deus que trabalha na salvação, é Deus que vai chamar, é Deus que vai mostrar o seu pecado, é o contato com as Escrituras, e é o sangue de Cristo que te liberta e te perdoa. Não há como fugir disso, está entendendo? Você pode fazer um monte de coisa, mas a única coisa, o propósito de Deus e a vontade dele, é que você conheça a Ele e a Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o eu sou. Você crê na supremacia de Cristo? Esse é o que direciona as suas ações, quando você vai trabalhar, quando você vai fechar um negócio, quando você vai estudar, quando você vai tomar suas decisões. Você entende, tudo converge em Cristo, e é para Ele que eu devo toda a honra e glória. Isso nos chama a uma mudança. Para finalizar de verdade, Colossenses 1, 15 ao 20, e vamos terminar. Colossenses 1, 15 ao 20.
Olha que incrível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que Paulo está falando é que Cristo é tudo, está acima de tudo, de todos, e tudo foi criado por Ele e para Ele, e é Ele que sustenta. Se Jesus abrisse mão da supremacia dele 1/1000 de segundo, esse mundo acabaria, porque Ele sustenta todas as coisas. Você respira porque Ele decidiu que você respire. Ele te sustenta. A Ele devemos a honra, a Ele devemos a glória, a Ele devemos todo o nosso ser. E agora você pensa, o quanto da sua devoção você dedica a Deus, o quanto da sua devoção você dedica a Cristo. É um momento de reflexão, é o que Paulo fala, para que tudo tenha supremacia, porque Ele reconcilia. Você lembra que eu falei que Jesus está no céu e tudo será restaurado? Porque Ele reconcilia todas as coisas. Olha, você só aprende a perdoar quando você entende o perdão que vem de Cristo. Você aprende a se reconciliar, você aprende a renovar o seu casamento quando você entende o perdão de Cristo. Porque Ele reconcilia com você e você está pronto a reconciliar com outros. Enquanto não há reconciliação com os seres humanos, com os nossos amigos, parentes, familiares, é porque indica que você ainda não se reconciliou com Cristo. Porque Ele reconcilia todas as coisas. É um ponto para você analisar. A supremacia de Cristo, irmão, nos leva a algumas reflexões. Primeiro, sem intimidade, sem busca, sem esforço, sem desejo, nós não conheceremos o Deus bíblico. Se você não se empenhar agora, se você não querer conhecer esse Deus, como que você vai dar passos? Como que Deus vai se revelar se você não tem interesse? Conhecer a Deus, segunda reflexão, conhecer a Deus nos afeta profundamente, transforma. Se você não foi transformado pelas Escrituras, transformado por Cristo, você ainda não o conhece. Talvez está próximo, talvez está longe, mas o fato é que não o conhece. Porque Cristo transforma, muda, te afeta. Exemplo, Moisés, não é? Ai, morrendo de medo, quem é? Ele é transformado. Terceira reflexão, conhecer a Deus nos faz confiar, porque nós sabemos que Ele cuida. Exemplo, escritura em Êxodo 34, vai para a festa porque eu estou cuidando. Olha, incrível. Quarta reflexão, os atributos de Deus não afetam, a sua crença sobre os atributos de Deus não afeta Deus, mas afeta você, porque Deus é Deus. Os atributos dele são imutáveis. Mas se você não crê nesses atributos, quem perde é você, não é Deus. Os atributos de Deus não dependem da sua crença. É isso que eu quero falar. Conheça a Deus. E para terminar, Jesus é o centro, não é você. Não acha que Deus criou o universo, criou todas as coisas para você. Quem que sustenta todas as coisas? De quem para quem é feito tudo? Cristo. Então você deve ir a Cristo. Não ache que Deus está, eu preciso tanto de você. Nossa, eu não vivo sem você. Nós é que precisamos de Deus. Cristo é o centro. É Ele que sustenta. Tudo é dele para Ele. Não é para você. Nós somos
nós recebemos o benefício do amor de Deus. Isso é o que eu queria falar para vocês. Deus é soberano, que esse conhecimento de quem é Deus o transforme. Vamos terminar com uma oração. Pai, nessa manhã, queremos render nossos corações ao Senhor. Queremos te conhecer, Pai, por favor, nos dá o entendimento. Pai, nos ajuda a olhar para esse Cristo que é o centro, que é transformador, que nos libera do pecado, que cancela os nossos pecados, que nos dá a razão certa de viver. Eu oro pelas pessoas que têm estudado a Tua Palavra, que Teu Espírito se revele, porque eu sei que humanamente ninguém consegue Te conhecer a não ser, Pai, que Teu Espírito se revele. Revele, Pai, por favor, se revele aos nossos filhos, se revele às nossas filhas. Pai, se revele às famílias dessa igreja, às famílias dos nossos amigos. Pai, que o Evangelho seja conhecido. Pai, nos torna mensageiros do Senhor, que possamos falar dos Teus atributos, porque o Senhor é grande, Pai, o Senhor é supremo. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Pedimos que, por favor, nos transforme a cada dia. Agradecemos tanto por Jesus, Pai. Agradecemos porque Ele reconciliou todas as coisas no Senhor. E um dia Ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Enquanto isso, Pai, nos ajuda a descansar no Teu amor e no Teu poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Ótimo domingo.